Se você está prestes a conquistar algo grande, a um passo de um evento que pode mudar sua vida, e de repente tudo começa a dar errado, este vídeo é um sinal. Não é azar. Não é o universo testando você, é um mecanismo biológico de autossabotagem, ativado exatamente quando você está perto da vitória. Nos próximos minutos, você vai entender o nome dessa força interna, por que ela se disfarça de pensamento lógico para manter você na zona de conforto, e vai aprender uma técnica de 10 segundos para desativar esse mecanismo no exato momento em que ele surgir. O que você vai descobrir aqui é a diferença entre aqueles que quase conseguem e aqueles que realmente vencem. Fique comigo, porque compreender isso pode ser a última peça que faltava no seu quebra-cabeça. Se você sente que está exatamente nesse ponto, comente. Estou na porta. O véu antes da vitória. Este vídeo não chegou até você por acaso. Ele funciona como um espelho colocado exatamente diante da porta que você observa há anos, a porta para a sua versão vitoriosa. Se a sua jornada foi marcada por esforços, sonhos, tentativas e superações, saiba que a realidade se torna mais intensa e mais barulhenta nos instantes que antecedem um grande ponto de virada. E esse barulho começa dentro de você, como um sussurro que tenta fazer você recuar, questionando seu merecimento e sua capacidade. É a névoa que surge antes do nascer do sol. Esse sentimento não é sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a confirmação de que você está se aproximando do limiar. A resistência que você sente é proporcional à magnitude da transformação que está à sua espera. Pense nisso como a pressão da água contra uma represa antes do rompimento. Quanto maior a pressão, maior será a força liberada. Você está sentindo a pressão da sua própria grandeza acumulada, pronta para inundar o cenário da sua vida e redesenhá-lo por completo. Esse ruído que parece tentar impedir seu avanço não é algo novo na história da humanidade. Antigos iniciados das escolas de mistério do Egito já reconheciam essa força e compreendiam como ela operava dentro da mente humana. Ao longo dos séculos, diferentes tradições chamaram essa força de maneiras distintas, mas todas apontavam para o mesmo fenômeno: uma resistência interna que surge no limiar da transformação. Ela não aparece para destruir você, mas para testar seu alinhamento. A mente, no desejo de proteger, cria narrativas aparentemente lógicas para justificar o recuo. Ela diz que você ainda não está pronto, que precisa de mais preparação, mais um sinal, mais tempo. Porém, estar pronto não é um estado alcançado na imobilidade. É algo forjado no ato de enfrentar o medo e dar o passo mesmo com as pernas tremendo. O que você está vivendo é um padrão arquetípico da jornada humana. Antes de qualquer colheita significativa, há um teste final. Não um teste imposto por uma força externa, mas um teste de coerência interna. É o antigo eu, a identidade que serviu até aqui, lutando para sobreviver. Ele sabe que sua vitória representa o fim da sua forma atual, e não vai ceder sem usar a arma mais sofisticada que possui, seus próprios pensamentos. Observe os padrões ao seu redor. A sincronicidade que trouxe você até aqui não é um evento isolado. Faz parte de uma convergência maior. A vida está conduzindo você a uma decisão, a um ponto sem retorno. Ignorar esse chamado é escolher permanecer na margem do rio, assistindo outros navegarem rumo ao oceano que também pertence a você. A hesitação agora não é prudência. É uma forma sutil de autossabotagem. Entenda que a ansiedade, a dúvida e o caos que você pode estar sentindo agora não são o problema. São um sintoma de que a cura está próxima. São a febre que precede a quebra da doença. Você está no epicentro da sua própria revolução. O que você sente não é o anúncio do fracasso, mas o som da sua antiga estrutura se rompendo para que uma nova possa emergir. E essa antiga estrutura tem uma voz que soa exatamente como a sua. Essa voz interior que parece tão convincente não é sabedoria, é proteção distorcida. Ela surge quando você está prestes a conquistar aquilo que mais deseja, disfarçada de responsabilidade. E se tudo der errado? E se o sucesso transformar você em alguém que não reconhece? Esses pensamentos não visitam quem está parado. Eles são o sinal de que o chão está se abrindo para que a semente do seu novo eu possa germinar. É a última resistência da sua antiga vida, que sente a nova tomando seu lugar. Ela age com precisão, cirúrgica, usando as suas próprias ambições contra você. Se você deseja liberdade financeira, ela sussurra sobre os perigos da ganância e da solidão no topo. Se você busca um amor profundo, ela relembra as dores de relacionamentos passados, projetando o fracasso antes mesmo da tentativa começar.
Essa voz não cria nada novo, ela apenas repete os medos que você já carrega, mas os amplifica exatamente no momento em que sua coragem está prestes a florescer. O mecanismo é sempre o mesmo. Ela pega um fragmento de verdade e constrói uma fortaleza de mentiras ao redor. Sim, o sucesso traz novas responsabilidades. Sim, o amor exige vulnerabilidade. Mas a voz omite a outra parte da equação. Ela não fala sobre a expansão, a alegria, a realização e a força que você ganha ao superar esses desafios. Ela vende o risco como uma certeza de perda e a zona de conforto como garantia de segurança, quando na realidade ela é garantia de estagnação. Essa lógica de autossabotagem é a mais perigosa de todas porque não parece um inimigo. Ela soa como você. Usa seu tom de voz, suas memórias, sua inteligência. É por isso que lutar contra ela de frente, usando mais lógica, é uma batalha perdida. Você apenas estaria alimentando o próprio mecanismo que o aprisiona. A saída não é discutir com a voz, mas entender sua origem e seu verdadeiro propósito, que é muito mais profundo do que uma simples análise de risco. Pense nela como o sistema imunológico da sua identidade atual. Quando um corpo estranho é introduzido, mesmo que seja um órgão transplantado que salva vidas, o sistema ataca. Seu novo eu, seu eu vitorioso, é esse novo órgão. Seu sistema psíquico, acostumado com a versão antiga de você, identifica isso como uma ameaça e tenta rejeitar. A febre da dúvida e a dor da ansiedade são os efeitos colaterais dessa batalha pela sua própria evolução. O erro fatal é acreditar que essa voz é um oráculo, um guia espiritual protegendo você do perigo. Não é. Ela é um eco do passado, um fantasma sentado na sala de controle da sua percepção. Reconhecê-la pelo que ela é, um mecanismo de sobrevivência ultrapassado, é o primeiro passo para desarmá-la. Você não precisa destruí-la, só precisa parar de obedecê-la. E para fazer isso, precisa entender que essa batalha não é contra o mundo lá fora. A ameaça externa é uma ilusão. Você não está enfrentando azar ou um teste cósmico. A batalha é mais íntima, mais próxima do que sua própria respiração. Em línguas antigas, o adversário não é uma figura externa, mas a própria divisão interna. É a parte de você que deseja voar e a outra que se agarra à segurança da gaiola. O oponente mais perigoso não arromba sua porta. Ele se senta na sua mente e negocia sua evolução, esperando o momento exato em que você está prestes a se transformar. Fomos condicionados a procurar o inimigo fora de nós. Culpamos a economia, o chefe, a família, o governo. É uma narrativa confortável, porque nos absolve da responsabilidade. Se o problema é externo, tudo o que podemos fazer é esperar, reclamar ou lutar contra as sombras. Mas a verdade desconfortável é que o mundo externo é apenas um reflexo do nosso estado interno. As oportunidades que não chegam e os obstáculos que continuam se repetindo muitas vezes são projeções da nossa própria resistência interior. Essa divisão cria um vazamento constante de energia vital. Imagine tentar encher um balde cheio de furos. Você se esforça, trabalha mais, aprende mais, mas o balde nunca enche. Os furos são suas crenças limitantes, seus medos não resolvidos, sua lealdade inconsciente a uma identidade de escassez. A autossabotagem é o ato de, no momento em que o balde está quase cheio, fazer um novo furo apenas para aliviar a pressão do desconhecido, a pressão de ter que lidar com a abundância. O termo adversário, em suas raízes hebraicas, significa aquele que obstrui ou o acusador. E quem é o maior acusador na sua vida, senão a voz na sua cabeça, que cataloga seus erros, aponta seus defeitos e questiona seu valor? Essa força não está em um plano espiritual distante. Ela está no seu sistema nervoso, ativando respostas de luta ou fuga diante de oportunidades de crescimento, tratando a expansão como se fosse um predador. Agora preste atenção. Se essa voz interna é o adversário que tenta bloquear seu crescimento, então você precisa de um método claro para superá-la e assumir o controle da sua frequência. Se você deseja ir além, muito além, precisa conhecer o seu eu superior. Não é apenas um livro motivacional, é um manual prático que reúne leis herméticas, ensinamentos ancestrais e técnicas vibracionais para alinhar sua mente, seu coração e seu campo energético à frequência da prosperidade. Dentro dele, você aprende como reprogramar sua vibração para atrair mais dinheiro de forma fácil e magnética, como se tornar naturalmente alinhado com oportunidades e recursos. Aprende também como atrair um relacionamento amoroso verdadeiro e duradouro,
baseado em conexão e reciprocidade real, e como reorganizar sua energia para que sua saúde comece a melhorar automaticamente, porque seu corpo passa a responder a um estado interno mais coerente e equilibrado. Não é teoria abstrata, são práticas diretas, aplicáveis, que reorganizam seu estado interno para que o externo comece a refletir essa mudança. O universo não responde ao esforço forçado, ele responde à frequência correta, e este manual ensina exatamente como acessar e sustentar essa frequência. E aqui está o ponto central. Se você aplicar com consistência apenas uma parte do que está ali, sua realidade começa a se mover em outra direção em poucos dias. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque você finalmente aprendeu a ativar o campo interno que atrai dinheiro, amor e saúde de maneira natural. O seu eu superior está disponível no primeiro comentário fixado. Desça a tela, acesse enquanto ainda está disponível e comece hoje a reescrever sua realidade de dentro para fora. Depois que compreender o que está ali, você não vai mais aceitar viver abaixo da frequência que é capaz de sustentar. Quando você entende isso, o jogo muda completamente. Você para de lutar contra o mundo e começa a trabalhar em si mesmo. Percebe que o azar era apenas o seu campo de energia repelindo aquilo que você dizia querer, porque no fundo se sentia indigno ou despreparado. Aquele projeto que não deu certo, aquele cliente que desapareceu, aquela porta que se fechou e, se não fosse um sinal para desistir, mas um espelho mostrando a parte de você que ainda não aceitou a própria vitória? Essa força interior não é uma entidade abstrata. Ela tem nome, função e uma origem psicológica profunda mapeada por tradições de sabedoria e pela psicologia moderna. É uma parte fundamental da sua arquitetura psíquica, um guardião sombrio, protegendo um território que você mesmo definiu há muito tempo. E para atravessar esse portão, você precisa primeiro encarar o guardião do território conhecido. Carl Jung chamou essa força de sombra, a parte de nós que foi rejeitada e escondida, carregada de medos e crenças antigas sobre quem merece o quê. A sombra não é sua inimiga porque é má. Ela se torna sua inimiga quando você se recusa a olhá-la. É como um cão de guarda que late ferozmente quando você se aproxima de um território desconhecido, tentando mantê-lo no mundo familiar, mesmo que esse mundo seja doloroso. O subconsciente odeia mudanças, preferindo uma dor previsível a um prazer desconhecido. Tudo o que você considerou inaceitável em si mesmo, raiva, ambição, vulnerabilidade, preguiça, foi exilado para esse porão da psique. Lá, essas energias não morrem. Elas se unem, ganham força e formam uma personalidade autônoma, a sombra. E ela governa sua vida a partir da escuridão, projetando-se nas pessoas que você julga e nos eventos que você atrai. O mundo se torna um teatro onde sua sombra não integrada atua sem que você perceba. O propósito da sombra é paradoxal. Ela sabota você para proteger você. Ela mantém você pequeno para garantir sua sobrevivência dentro dos limites que aprendeu na infância. Se você cresceu em um ambiente onde o sucesso gerava inveja ou onde o dinheiro era visto como algo sujo, sua sombra registrará a prosperidade como um perigo mortal. E no momento em que você estiver prestes a prosperar, ela ativará todos os alarmes, criando acidentes, doenças repentinas ou pensamentos paralisantes para forçá-lo a recuar para a segurança. Integrar a sombra não significa tornar-se perfeito ou eliminar seus defeitos. Significa trazer luz para essas partes escondidas. É olhar para sua raiva e perguntar qual limite ela está tentando proteger. É olhar para seu medo e perguntar qual desejo profundo ele está escondendo. É um ato de coragem radical e autocompaixão. Ao fazer isso, você não destrói a sombra. Você a transforma em aliada. A energia que antes era usada para sabotar você é liberada e se torna combustível para sua jornada. A luta contra a sombra é a causa de todo o cansaço inexplicável, da procrastinação crônica e da sensação de estar lutando contra si mesmo. É uma guerra civil interna que consome seus recursos e impede que você manifeste todo o seu potencial. Você não vence essa guerra pela força, apenas pela rendição. Rendição não a derrota, mas a totalidade de quem você é, aceitando que você é tanto a luz quanto a sombra, o herói e o vilão da sua própria história. Mas como fazer isso na prática? Como dialogar com uma força que opera no silêncio do subconsciente? A porta de entrada não é a mente, porque é justamente ali que a sombra já venceu muitas batalhas. A porta é o corpo. É através da sensação,
da respiração e das mudanças de estado que você consegue contornar o guardião e recalibrar seu sistema em um nível mais profundo. Existe uma forma de realizar essa alquimia em segundos. A prática da alquimia em 10 segundos. Quando a ansiedade e o medo tomarem conta de você, não lute contra os pensamentos. Tentar controlar cada pensamento é como tentar pegar cada gota de chuva durante uma tempestade. A mudança real vem de um lugar mais profundo. Feche os olhos por um momento. Respire devagar. Uma respiração verdadeira, não encenada. Pergunte suavemente ao seu corpo: como seria sentir bem-estar? Apenas por 10 segundos. Deixe seus ombros caírem, sua mandíbula relaxar, seu coração suavizar. Isso é alquimia. É a mudança de direção que faz a mente seguir, como limalhas de ferro atraídas por um ímã. Essa microprática não tem a ver com positividade tóxica nem com ignorar o problema. Trata-se de interromper o padrão. Ansiedade e medo são estados fisiológicos. Seu corpo entra em modo de alerta máximo, inundado por cortisol e adrenalina. Discutir com a mente nesse estado é inútil. Primeiro você precisa mudar a química do corpo. Ao focar em uma sensação de bem-estar, mesmo que imaginada, você envia um sinal de segurança para o seu sistema nervoso. É como um comando de cessar fogo na sua guerra interna. A mente segue o corpo. Quando o corpo relaxa, a mente interpreta que a ameaça passou. Pensamentos catastróficos perdem força, não porque você lutou contra eles, mas porque retirou o combustível emocional que os alimentava. Essa é a chave. Você não gerencia pensamentos. Você gerencia o estado de onde os pensamentos nascem. Mude o solo e as plantas que crescem nele também mudarão. Você está trocando um solo de medo por um solo de confiança. Transforme isso em ritual. No meio de uma reunião estressante, antes de uma conversa difícil, ao acordar sentindo o peso do mundo. Pare, respire e acesse esse portal de 10 segundos. Não subestime a simplicidade. As ferramentas mais poderosas muitas vezes são as mais simples, porque podem ser usadas no campo de batalha da vida diária, não apenas em um retiro ou sessão de terapia. É a consistência dessa prática que começa a reescrever seu padrão neurológico. Cada vez que você faz isso, enfraquece a resposta automática de pânico e fortalece um novo caminho neural de calma e centramento. Você está treinando seu corpo para não ser sequestrado pela sombra. Está se tornando o mestre do seu estado interno, em vez de vítima dele. É a diferença entre ser uma folha levada pela tempestade e ser uma árvore que se curva ao vento, mas permanece enraizada. Essa prática é o fundamento, o primeiro socorro energético. Ela lhe dá o poder de escolher sua resposta em vez de reagir no piloto automático. Mas para criar uma mudança sustentável, para que esse estado de bem-estar se torne o seu novo normal, você precisa entender a ciência por trás do porquê isso funciona. Precisa compreender a hierarquia de poder que existe dentro do seu próprio corpo. Um poder que não está na sua cabeça, mas no seu peito. O campo eletromagnético do coração. A ciência confirma o que os antigos já sabiam. O campo eletromagnético do coração é imensamente mais poderoso do que o do cérebro. Seus sentimentos comandam seus pensamentos. 1000 afirmações dizendo "eu estou pronto" não conseguem superar um sentimento profundo de indignidade. É por isso que algumas pessoas parecem atrair soluções, enquanto outras, presas na mesma frequência emocional, só encontram mais motivos para reclamar. O mundo é o mesmo, o clima interno é diferente. O HeartMath Institute, pioneiro nas pesquisas sobre a inteligência do coração, demonstrou que esse campo pode ser medido a vários metros de distância do corpo. Você está literalmente transmitindo sua frequência emocional para o ambiente. Quando você sente gratidão, compaixão ou coragem, emite uma onda coerente e ordenada. Quando sente medo, raiva ou frustração, emite uma onda caótica e desordenada. E o universo, por uma lei de ressonância, devolve mais do mesmo. É por isso que a lei da atração falha para tantas pessoas. Elas tentam pensar positivo enquanto seus corpos vibram na frequência do medo e da escassez. É como tentar sintonizar uma estação de música clássica enquanto o aparelho está preso em uma frequência cheia de estática. O pensamento é a intenção, mas o sentimento é o ímã. Sem alinhamento entre os dois, não há transmissão clara, não há manifestação. A prática da alquimia, em 10 segundos, é o ato de sintonizar conscientemente seu rádio interno. Você está mudando a estação do medo para a confiança. E ao fazer isso repetidamente, começa a transmitir um novo sinal. Oportunidades que antes não viam você passam a ressoar com sua nova frequência. As pessoas certas aparecem,
As soluções se tornam evidentes. Não é magia, é física. Essa mudança de foco do cérebro para o coração é a transição de uma vida de esforço para uma vida de fluxo. Lutar com a mente é como remar contra a correnteza. Alinhar o coração é como ajustar as velas para que o vento leve você. O trabalho deixa de ser forçar resultados e passa a ser cultivar o estado interno que permite que os resultados venham até você. É uma mudança fundamental de paradigma, do fazer para o ser. Mas como manter essa frequência em um mundo que parece feito para nos tirar do centro? Como proteger essa chama delicada no meio do turbilhão de estresse diário, notícias negativas e interações desgastantes? Sentir-se bem por alguns momentos não é suficiente. Você precisa de uma estratégia, um método para proteger sua energia e agir a partir desse novo lugar de poder. O método da frequência sagrada. Para tornar essa mudança duradoura, adote um método em 2 fases. Fase 1. Proteção. Proteja sua frequência emocional como uma chama, sagrada no meio de uma tempestade. Observe os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem compartilha sua energia. Escolha conscientemente o que entra no seu campo. Músicas, leituras, conversas. Fase 2. Ação. Com o coração mais estável, dê o próximo passo. Envie a mensagem, faça a ligação. Publique o projeto. Não espere se sentir totalmente pronto. A prontidão é construída no movimento. A fase de proteção não significa se isolar do mundo em uma bolha. Significa tornar-se um curador consciente do seu próprio espaço energético. Isso envolve dizer não a conversas que drenam, a conteúdos que provocam ansiedade e a ambientes que diminuem você. Cada sim que você dá a algo que enfraquece você é um não que você dá ao seu futuro. Proteger-se é um ato de amor radical por si mesmo, uma declaração de que sua paz interior é inegociável. Também envolve nutrir ativamente sua frequência. Comece o dia em silêncio em vez de pegar o celular. Ouça músicas que elevem seu espírito. Passe tempo na natureza. Leia livros que expandam sua mente. Cada uma dessas escolhas é um depósito na sua conta de energia emocional. Você está construindo uma reserva, um campo de força que o torna menos reativo às oscilações do mundo externo. Você se torna o termostato, não o termômetro. Em vez de apenas reagir ao ambiente, você passa a definir a temperatura interna. Quando sua frequência está mais estável, a fase da ação se torna natural, não forçada. A ação que nasce do medo é apressada, desesperada e muitas vezes contraproducente. Já a ação que nasce de um coração centrado é calma, precisa e poderosa. Você não age para conseguir algo, mas como expressão natural de quem você se tornou. O medo do fracasso diminui porque sua identidade deixa de estar ligada ao resultado e passa a estar ligada ao ato de se expressar com autenticidade. O ciclo é simples: proteger, sentir, agir. Proteja sua energia. Use a prática dos 10 segundos para calibrar seus sentimentos. Dê o próximo passo lógico, por menor que seja, e repita. É a consistência nesse ciclo que cria impulso. A maioria falha porque tenta agir com energia esgotada ou porque fica presa na própria armadura, com medo de se testar no mundo. As 2 fases são inseparáveis, como as 2 asas de um pássaro. Esse método transforma a jornada de crescimento de uma batalha cansativa em uma dança. Você aprende a recuar para se proteger e avançar para criar. Desenvolve uma inteligência intuitiva para saber quando é hora de segurar e quando é hora de expandir. E ao praticar isso, começa a perceber algo profundo. A aparição da sua maior resistência, da sua sombra mais assustadora, não é um sinal para recuar. É exatamente o contrário. Se você está prestes a vencer, espere que a sombra apareça com seus últimos truques. Espere que sua mente se torne um tribunal colocando seu sonho em julgamento. Espere que o medo se vista de lógica. Não se ofenda. Não entre em pânico. Apenas reconheça. É isso que acontece quando o antigo eu sente o novo se aproximando. O adversário interno tenta puxá-lo para trás justamente porque você está a poucos passos dos diamantes. Pense em um videogame. O chefe final não aparece no primeiro nível. Ele surge quando você está prestes a zerar o jogo. A intensidade do desafio é um indicador do seu progresso. Se seus medos estão mais altos do que nunca, se suas dúvidas parecem mais reais do que nunca, parabéns. Você chegou ao chefe final. Está diante do portão do tesouro e o guardião está fazendo seu último esforço desesperado para impedir sua entrada. Essa é a grande mudança de percepção. O que antes parecia um sinal de fracasso iminente agora é reconhecido como sinal de sucesso iminente.
A ansiedade deixa de ser motivo para parar e se torna lembrete para respirar fundo e continuar. A voz da dúvida deixa de ser uma verdade a ser obedecida e passa a ser apenas o ruído de um sistema antigo que está desmoronando. Você para de lutar contra os sintomas e começa a acolher sua chegada como um marco no mapa. Essa recalibração muda tudo. Em vez de se sentir vítima do medo, você se torna observador curioso dele. Pode até dizer: olha, minha sombra está ativa hoje. Devo estar muito perto de algo grande. Esse distanciamento traz poder. Você não é a tempestade. Você é o céu observando a tempestade passar. E dessa posição de observador, pode tomar decisões conscientes em vez de ser arrastado por reações emocionais. Lembre-se, a sombra não tem poder criativo. Ela só pode usar o que já existe dentro de você. Não consegue criar um medo novo, apenas amplificar um antigo. Não pode forçá-lo a fazer nada, apenas tentar convencê-lo a desistir. O poder final sempre esteve e sempre estará em suas mãos. A cada momento, você escolhe acreditar na voz do medo ou na verdade silenciosa do seu coração. Quando o caos interno atingir o pico, respire. Sorria para o guardião. Agradeça por mostrar o quão perto você está. E então, com calma e determinação, dê mais um passo. Atravesse o portão. Do outro lado está a versão de você que sempre soube que isso era possível. Você não está sendo punido. Está sendo iniciado. Esses pensamentos intrusivos não são um castigo. São uma revelação. Você está vendo a última camada que tenta mantê-lo pequeno. Não vire o rosto. Não pare a um passo do seu objetivo. Respire fundo. Estabilize seu coração e continue avançando. Este conteúdo não é um bilhete místico de loteria. É um lembrete. Você não está perdido. Está sendo chamado para o seu verdadeiro eu. A jornada da alma não é uma linha reta rumo à luz. É uma espiral descendente que nos leva às profundezas de nós mesmos para resgatar os tesouros escondidos nas sombras. Cada desafio que você enfrentou foi treinamento. Cada dor foi uma lição. Cada quase vitória foi preparação para este momento. Nada foi em vão. Tudo estava moldando você, fortalecendo você e preparando você para sustentar a magnitude do que está prestes a receber. O universo não entrega o que você quer, ele entrega o que você é. E neste exato momento você está em um processo de recalibração para se tornar a pessoa capaz de ter, manter e multiplicar os sonhos que plantou. A resistência que sente é seu sistema expandindo para uma nova capacidade. É como a dor muscular após um treino intenso. Não é sinal de lesão, mas de crescimento. Não espere o medo desaparecer para agir. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. É sentir vertigem na beira do precipício e saltar mesmo assim, confiando que asas nascerão na queda. A confiança não vem antes do salto, ela é consequência dele. Você prova para si mesmo que é capaz ao fazer. E cada passo, por menor que seja, constrói a ponte para sua nova realidade. Você está em um ponto de virada. A linha do tempo da sua vida está se dividindo. De um lado, o caminho familiar da repetição, da zona de conforto, do e se. Do outro, o território desconhecido da sua plena expressão, com todos os riscos e toda a glória. A escolha é sua, e ela é feita agora. Não com uma decisão dramática, mas com a escolha simples de respirar em vez de entrar em pânico, de dar um passo em vez de recuar. Este momento é um portal. Atravessá-lo exige apenas sua presença e sua permissão. Permissão para deixar ir quem você foi, para se tornar quem realmente é. O chamado foi feito, o sino tocou, a porta está aberta. A única pergunta que resta é se você vai atender. E você não precisa fazer isso sozinho. Se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário com a palavra convocado para ancorar sua decisão e se conectar com outros que também estão respondendo ao chamado. Esse gesto simples é um ritual de compromisso público. É você dizendo: eu ouvi, eu aceito, eu estou pronto. A palavra escrita move a intenção do invisível para o visível. É seu primeiro ato a partir desse novo entendimento. Ao ler os comentários de outros que também foram chamados, você perceberá que sua luta não é única, ela é universal. O sentimento de isolamento é uma das ferramentas mais eficazes da sombra. Ao se conectar com uma comunidade, você quebra essa ilusão. Você empresta sua força e recebe força em troca. Juntos, criam um campo de ressonância que amplifica a coragem de todos. Isso não é apenas uma sessão de comentários. É um ponto de encontro
Um círculo virtual de pessoas que escolheram evolução em vez de estagnação. Cada nome fortalece a corrente. Cada declaração é um tijolo na construção de uma nova realidade coletiva, onde o sucesso não é competição, mas celebração compartilhada. Sua jornada a partir daqui será diferente. Você agora tem o mapa, reconhece os sinais, possui as ferramentas. A sombra não desaparecerá, mas não terá mais o mesmo poder sobre você. Você aprendeu a dançar com ela, a ouvir suas mensagens sem ser controlado pelo medo. Está se tornando um alquimista da própria consciência. Para continuar recebendo os lembretes e ferramentas certas, no momento exato, inscreva-se no canal. Pense nisso como manter aberta a linha de comunicação com a parte de você que já chegou lá. Se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que apertou o play. Você atravessou o véu e agora enxerga o mecanismo. Para ancorar essa decisão, deixe nos comentários a frase: "Eu não abandonei meu futuro". Seu apoio agora determina os próximos passos do canal. Se valoriza a profundidade dos temas que trazemos, a melhor forma de garantir que continuem é adquirindo um de nossos materiais exclusivos. O link no primeiro comentário não leva apenas a Chandia Syntax, um e-book. É o portal para um conhecimento ainda mais profundo e o pilar financeiro que sustenta nossa produção independente. Apoie, cresça conosco e ajude a continuar despertando mentes